Você é argentino? Eu sou argentino, sim. Ah, tá bom. Eu estou crendo Yo estoy creyendo que Deus me trouxe para o Chile que Dios me trajo a Chile para tratar meu coração. para tratar mi corazón. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não vou demorar muito nas palavras. Yo no voy a tardar mucho en mis palabras. Nós temos um certo tempo Nosotros tenemos un tiempo acotado para trazer uma palavra de Deus ao teu coração. para traer una palabra de Dios a tu corazón. E eu gostaria que você abrisse a tua Y Bíblia me gustaría pedirte que abras tu Biblia em Atos capítulo 1, en Hechos 1, versículo 8. versículo 8. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Amém. Amém. Fala assim comigo, poder. Decía así conmigo, poder. No primeiro dia eu falei um pouco sobre essa palavra poder. En el primer día que estuvimos juntos yo hablé un poco sobre esta palabra poder. A palavra poder, ela é o mesmo que dinamite. La palabra poder viene de la raíz dinamita. E o tema que Deus me deu para essa tarde Y el tema que Dios me dio para esta tarde é algo ligado a um envio do Espírito Santo. es algo conectado con el ser enviado por el Espíritu Santo. Ou como você andar no Espírito. O cómo podés vos andar en el Espíritu. Depois que você entrega a sua vida para Jesus, Después de que vos entregás tu vida a Jesús, um dos maiores desafios que o crente tem em Jesus uno de los mayores desafíos que el creyente tiene en Jesús é o andar no Espírito. es andar en el Espíritu. É estar no Espírito. Es estar en el Espíritu. É viver no Es Espírito. vivir en el Espíritu. E Paulo ele sempre advertiu a Y igreja Pablo siempre advirtió a la iglesia para andar no Espírito, para que anduvieran en el Espíritu, para viver no para que Espírito. vivieran en el Espíritu. E a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa Y tarde lo primero que yo quiero que vos entiendas en esta parte é que a experiência espiritual não é o suficiente para a tua vida, es que la experiencia espiritual no es suficiente para tu vida, mas a palavra de Deus, pero la palabra de Dios, viver na palavra, vivir en la palabra, andar na palavra. andar en la palabra, Porém, por ella misma, a palavra de Deus, la palabra de Dios, ela provoca experiências espirituais ella provoca en nosotros experiencias que espirituales são provenientes que son provenientes da tua fé. de tu fe. Quando você anda no Espírito, Cuando vos andás en el Espíritu, quando você anda na cuando palavra, vos andás en la palabra, é impossível você andar na palavra es imposible que vos andes en la palabra sem viver a realidade dela na sin tua vivir vida. la realidad para tu vida. O Espírito de Deus, El Espíritu de Dios, ele faz com que a palavra de Deus, ¿Él faz? com que a palavra de Deus, Él hace que com que a palavra de él Deus hace que la palabra de Dios, perdón, se torne real sobre a tua vida. se vuelva real en tu vida. Ele traz uma realidade para a palavra. Él trae una realidad a la palabra. Ele faz com que a palavra ela seja não somente uma letra, Él hace que la palabra no sea simplemente letra, mas poder. sino poder. Lembre-se que o evangelho da cruz Acordate del Evangelio de la cruz. é o poder de Deus. Es el poder de Dios. É o poder de Deus. Es el poder de Dios. E o evangelho da cruz Y el Evangelio de la cruz só se torna o poder de Deus solamente se vuelve el poder de Dios através de uma ação do a Espírito de través de una Deus. acción del Espíritu de Dios. Só existe uma maneira de recebermos poder. Solo existe una forma de recibir el poder. É quando recebemos o Espírito Santo E é- sobre as nossas Y vidas. es cuando recibimos el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Jesus falou em Atos capítulo 1, versículo 8. Jesús dijo en Hechos 1:8, Mas recebereis poder. van a recibir poder. Vocês só podem receber desse poder Ustedes solo pueden recibir de este poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. E eu tenho uma boa notícia para a tua Y vida yo nessa tengo una noite. buena noticia para tu vida en esta noche. O Espírito Santo não vai mais descer sobre você, El Espíritu Santo no va a descender más sobre vos. Ele já habita dentro de você. Él ya habita dentro tuyo. Ele já está dentro de você. Él ya está dentro tuyo. Ele mora dentro de Él você. vive dentro tuyo. E Ele é o Y responsável Él es el responsable por fazer um fenômeno de hacer un fenómeno dentro de nós, dentro nuestro chamado de recriação, llamado recreación, regeneração. regeneración. Essa é uma ação do Espírito
Espírito Santo de Deus. Esa es la acción del Espíritu Santo de Dios. Aleluia. Aleluya. Então, que tipo de poder é esse? Entonces, ¿qué tipo de poder es este? Nós vamos ver em João 14:12. Nosotros vamos a ver en Juan 14:12. Les digo la verdad. Se eu tiver muito rápido, você fala, tá bom? No, está legal, son como unas palabras ahí. Les digo la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e obras maiores, pois eu estou indo para o Pai. Jesus foi para o Pai Jesús fue para el Padre e nós ficamos na terra. y nosotros nos quedamos en la tierra. Presta bem atenção numa coisa. Pon atención a algo. Há mais de 2000 anos atrás, Hace más de 2000 años atrás, as obras do diabo las obras del diablo foram destruídas fueron legalmente destruidas legalmente na obra da cruz do en Calvário. la obra de la cruz del Calvario. 2000 anos depois, 2000 años después, nós somos a igreja nosotros somos la que iglesia executamos y ejecutamos pelo poder do Espírito por el poder Santo del Espíritu Santo as obras do Calvário na las terra. obras del Calvario en la tierra. Então o diabo ele está sendo está perdendo forças Entonces el diablo está perdiendo fuerza através da igreja do Senhor a través de la Jesus. iglesia del Señor Jesús. Amém. Amén. Aleluia. Aleluya. Essa é a resposta. Esta es la respuesta. João capítulo 14, Juan capítulo 14, versículo 12. versículo É 12. dessa maneira que o poder de Deus é executado na Es de esta terra. manera que el poder de Dios es ejecutado en la Quando nós tierra. cremos em Jesus, Cuando nosotros creemos en Jesús, nós executamos a sua obra na terra. nosotros ejercemos su obra en la tierra E obras maiores ainda. y obras mayores todavía. Ou seja, O sea, este poder este poder é uma capacitação do es alto una capacitación de lo alto para fazer e realizar para hacer y e realizar, para difundir para difundir sobre a terra sobre la os tierra atributos do reino de Deus. los atributos del reino de Dios. Amém. Amén. Aleluia. Aleluya. A terra ela está em trevas. La tierra está en tinieblas. Domingo eu recebi uma notícia El domingo yo recibí una noticia que em São Paulo que en San Pablo as pessoas estão fazendo uma marcha para Satanás. las personas estaban haciendo la marcha para Satanás. E o próprio Jesus ele disse Y el propio Jesús dijo que o mundo jaz no maligno. que el mundo ya es del maligno. Mas o próprio Jesus falou Pero el propio Jesús dijo que nós somos a luz do mundo. que nosotros somos la luz del mundo. Nós somos o sal da terra. Nosotros somos la sal de la tierra. Nós não podemos manifestar essa luz. Nosotros no podemos manifestar esa luz. Nós não podemos salgar a terra Nosotros no podemos salar la tierra sem antes sermos cheios do sin Espírito antes Santo. seamos llenos del Espíritu Santo. Essa é uma ação do Espírito de Esta Deus. es una acción del Espíritu de Dios. Isso é através do poder do Espírito Esto es Santo a de través Deus. del poder del Espíritu Santo de Agora, Dios. agora presta atenção numa Ahora, coisa. pone atención a algo. O Espírito Santo ele não faz nada El Espíritu Santo no hace nada que não esteja de acordo com a sua que no palavra. esté de acuerdo con su palabra. O Espírito Santo ele não faz nada El Espíritu Santo no hace nada para atrapalhar a si mesmo. para complicarse a sí mismo. Tudo que ele faz Todo lo que él hace está de acordo com a palavra está de de Deus. acuerdo con la palabra de Dios. Está baseado na palavra Está de Deus. basado en la palabra de Dios. Tem às vezes me foge as palavras em português. Dios. Estou A me veces me tornando faltan las chileno. palabras en portugués. Estou me tornando chileno. Estoy volviéndome chileno. Como se diz? Bases, alicerce, pilares. O pilar do Espírito Santo El pilar del Espíritu Santo é a palavra de Deus. es la palabra de Dios. É a verdade de Deus. Es la verdad de Dios. É Ele que traz poder à Es palavra. Él que trae el poder a la palabra. Amém? Amén. Existem 3 tipos de sopro na Bíblia. Hay 3 tipos de soplo en la Biblia. Que é o sopro que foi manifestado. Que es el soplo que fue manifestado. Em primeiro lugar, Primero, pode ir. no, está legal, vai. Em primeiro lugar, o sopro de Deus. El primero es el soplo de Dios. É o sopro de vida. Es el soplo de vida. Ele soprou parte dele no homem. Él sopló parte de él en el hombre. E o homem passou a viver. Y él
el hombre vivió. Isso significa Y eso significa que nós temos parte de Deus dentro de que nós. nosotros tenemos parte de Dios dentro Nós, nuestro. nós temos atributos de Deus Nosotros dentro de tenemos nós. atributos de Dios dentro nuestro. Nós nos parecemos com Deus Nosotros nos parecemos a Dios no Espírito. en el Espíritu. Ele trouxe o sopro, ele traz vida. El soplo de Él trajo vida. E eu quero declarar Y yo nessa quiero noite, declarar en esta noche, nessa tarde, en esta tarde, esse sopro de vida que este soplo de vida sobre a tua vida em nome de Jesus. viene sobre tu vida en el Que é o nombre de Jesús. Espírito de Deus, Que el Espíritu de Dios, que é a presença de que la Deus. presencia de Dios. Nós somos o corpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nós como pessoas, Nosotros como personas nós somos corpo, somos cuerpo, alma alma e y espírito. O espíritu. nosso corpo não pode se movimentar Nuestro cuerpo no puede moverse sem o espírito, sin el Espíritu, sem o sopro de Deus. sin el soplo de Dios. Assim como nós somos a igreja, Así como nosotros somos la iglesia, somos os ombros de Jesus, somos los hombros de Jesús, somos os braços de somos los Jesus, brazos de Jesús, somos os pés de somos los Jesus. pies de Jesús. O corpo de Cristo, El cuerpo de Cristo, ele só se movimenta Él solo se mueve com um espírito, con el Espíritu. e é o Espírito Y de es el Deus. Espíritu de Dios. Amém. Amén. Aleluia. Aleluya. Em segundo lugar, Segundo lugar, o sopro de Jesus. el soplo de Jesús. Jesus soprou sobre os discípulos. Jesús sopló sobre los É o discípulos. sopro da grande comissão. Es el soplo de la gran comisión. É o sopro do envio. Es el soplo del envío. Nós não conseguimos nos movimentar. Nosotros no podemos movernos. Nós não conseguimos evangelizar. Nosotros no podemos evangelizar. Nós não conseguimos executar a obra do Calvário na terra. No podemos hacer la obra del Calvario en la tierra Sem o sopro de Jesus. sin el soplo de Jesús. Sem uma experiência com o Espírito Sin Santo. una experiencia con el Espíritu Santo. Sem uma vivência no Espírito. Sin una vivencia con el Espíritu. Para que os discípulos pudessem sair, Para que los discípulos pudieran salir, eles precisavam receber o sopro do ellos Espírito. necesitaban recibir el soplo del Espíritu. O sopro de Jesus sobre Fue el eles. soplo de Jesús sobre E eles ellos. saíram de dois em dois, Y ellos salieron de dos en dos, de casa em casa, de casa en casa, expulsando os demônios, expulsando a los demonios, curando os enfermos. curando a los enfermos. E eu quero declarar o Y yo sopro quiero de Jesus declarar el soplo de Jesús sobre a tua vida nessa sobre tu tarde. vida en esta tarde. É um sopro de Es comissão, un soplo de comisión, é um sopro de envio es un soplo de envío que vai te trazer ousadia, que va a traerte osadía, intrepidez, te va a traer intrepidez intrepidez e unção y unción para você executar a obra do para que Calvário. puedas ejecutar la obra del Calvario. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. O reino de Deus só El pode reino ser de Dios manifestado solo puede ser manifestado através de uma pessoa cheia do a Espírito través de una Santo. persona llena del Espíritu Santo. Eu sempre digo para os nossos Yo missionários siempre digo para nuestros misioneros que o missionário que vai para um outro estado que el brasileiro, misionero que va para otra provincia de Brasil, para outro país, para otro país, se não for cheio do Espírito si no Santo, está lleno del Espíritu Santo, se torna apenas um turista se vuelve simplemente un turista que vai para conhecer uma cidade. porque va a conocer una ciudad. Mas quando você vai cheio do Pero Espírito cuando vas Santo, lleno del Espíritu Santo, você vai com um propósito, vos vas con un propósito, você vai com uma direção, vas con una dirección, você vai com uma palavra vas con una palabra e com uma fé y con una fe para exercer para ejercer as obras de Jesus na las terra obras de Jesús en la tierra e obras maiores ainda. y obras mayores todavía. Deus quer te usar na terra, meu Dios quiere irmão. usarte en la tierra, mi hermano. Essa é a era do Espírito Esta es Santo. la era del Espíritu É Santo. uma era do Es avivamento, la era del avivamiento, onde a igreja do Senhor Jesus, donde la iglesia del Señor em Jesús várias partes do mundo, y en varias partes del mundo vai viver um grande va a vivir un avivamento, gran avivamiento, jamais visto, ya nunca más visto, jamais vivido. nunca vivido. Não é à toa, No não é em vão No es en vano que tantas coisas ruins estão se que levantando, tantas cosas malas se están levantando, tantas ideologias tantas ideologías que estão atingindo as crianças, están impactando los niños, que estão atingindo as famílias, están impactando las que familias, estão atingindo os están adolescentes, impactando los os adolescentes, jovens. los jóvenes. Mas eu quero te dizer uma Pero yo coisa, quiero decirte una cosa, que em parte
que en parte a igreja está se levantando. la iglesia se está levantando Uma busca pelo Espírito Santo. en una búsqueda del Espíritu Santo. Onde eu moro, Donde yo vivo, nós temos um centro de oração. nosotros tenemos un centro de oración Desde a década de 80. desde los años 80, Orando 24 horas. orando 24 horas Por avivamento no Brasil. por un avivamiento en E Brasil em outras nações. y en otras naciones. E nós temos experimentado Y nosotros pudimos vivir grande avivamento. un avivamiento muy grande. Como a pastora Beth, Como dijo la pastora Betty, eu creio da mesma forma. yo creo de la misma manera Que avivamento não está baseado que el avivamiento no se basa em manifestações, en em manifestaciones, cair no espírito, en caerse en el espíritu, em pular, en saltar, em sair girando. en estar girando. Isso são consequências. Eso son consecuencias. Mas o maior avivamento Pero está el baseado mayor avivamiento está basado numa igreja quebrantada, en una iglesia quebrantada, uma igreja santa, en una iglesia santa, uma igreja que sai às en una ruas iglesia que sale a las calles para evangelizar. para evangelizar. O avivamento está El baseado avivamiento se basa em salvação em en massa, salvación en masa, em batismos em massa, en bautismos en masa, em curas em massa, en curas en e no masa. melhor, Y lo mejor, arrependimento de pecado. arrepentimiento de pecado. Aleluia! Aleluya. Aleluia! Aleluya. Isto é um milagre. Esto es un milagro. Um argentino ajudando um brasileiro. Un argentino ayudando a un brasilero. Depois de 8-0. Después de un 8-0. ¿Eh? 8-0, dijo. 8-0, no sé dónde sacó. No sé cuál es el 8-0. Pero bueno, yo soy traductor. Aleluia! Aleluya. O sopro de Jesus vai te enviar. El soplo de Jesús va a enviarte. Mas eu quero falar também Pero yo también quiero hablarte sobre o sopro do sobre el Espírito. soplo del Espíritu. A palavra Espírito no original La palabra Espíritu en el original significa sopro, significa soplo, feito de Deus. viento de Dios. Em hebraico, En el hebreo, a Ruach HaKodesh Ruach HaKodesh. é o sopro do Es próprio el Deus. soplo propio de É o Dios. Espírito do próprio Deus. Es el Espíritu del propio Dios. E nós vamos ver em Ezequiel capítulo 37 Y nosotros vamos a poder ver en Ezequiel capítulo 37 que Ezequiel foi levado pelo Espírito que Ezequiel fue llevado por el Espíritu para um vale de ossos para secos. el valle de los huesos secos. Tudo parecia confuso. Todo parecía una confusión. Tudo parecia triste. Todo parecía triste. Deixa eu te dizer uma coisa. Quiero decirte algo. Às vezes o sopro do Espírito A veces el soplo del Espíritu vai te levar para condições va a llevarte a condiciones de desconforto. de desconformidad. Vai tirar você do comodismo. Te va a sacar de la comodidad. Ser cheio do Espírito Ser Santo lleno del Espíritu é Santo sair do es comodismo. salir de la É comodidad. sair da zona de Es conforto. salir de la zona de confort. Eu tenho certeza Yo tengo seguridad que os pastores que estão aqui que los pastores que están acá para aceitar o seu chamado para aceptar su llamado precisaram sair da zona de conforto. necesitaron salir de su zona de confort. Quando Deus falou comigo Y cuando Dios me habló a mí que eu me tornaria um pastor, que yo me iba a volver un pastor, eu tinha 14 anos de yo tenía idade. 14 años de edad. Eu vi um monte de pastor em Yo, cima do yo vi altar un montón de pastores e todos com bigode muito grande. y todos con bigote muy grande. E quando Deus falou Y comigo, cuando Dios me habló, eu dizia: não, y yo dije, no, por favor, não quero ser no pastor, quiero ser pastor, não quero usar bigode. no quiero usar bigote. Mas quando Deus começou a tratar o meu coração, Pero cuando Dios comenzó a tratar mi corazón, eu te garanto yo te garantizo que hoje eu sou pastor, que hoy yo soy pastor, não por desejo próprio, no por deseo propio, mas pela vontade do sino por Espírito. la voluntad del Espíritu, E é Ele que gera que es el que genera o chamado e o amor do chamado el no teu llamado coração. y el amor al llamado. Aleluia. Aleluya. Muitos aqui têm recebido uma palavra Muchos acá recibieron una para o palabra campo missionário, para el campo de las misiones, para serem para evangelistas. ser evangelistas. E sentem medo
y no tienen y sienten miedo. Sentem muito medo. Sienten mucho miedo. Mas eu quero te falar uma Pero coisa. yo quiero decirte algo. Não é sobre você. No es sobre vos. É sobre o Deus que te chamou. Es sobre el Dios que te É llamó. sobre o Espírito que habita dentro de Es você. sobre el Espíritu que habita dentro tuyo. Não é uma capacidade No pessoal, es una capacidad personal. mas é uma capacidade do Es Espírito. una capacidad del Espíritu. Você não consegue fazer nada Vos no sozinho. podés hacer nada solo. É uma parceria no Espírito. Es una sociedad con el Espíritu. Com o Espírito de Deus. Con el Espíritu de Dios. Ezequiel estava no vale de ossos secos. Ezequiel estaba en el valle de los huesos secos. E ele ouve a palavra de Y Deus. él escucha la palabra de E Dios. ele obedece a Y palavra él de Deus. obedece la palabra de Dios. E ele profetiza sobre o vale de ossos Y él secos. profetiza sobre el valle de los huesos secos. Ossos. Huesos, Ouvi a palavra do Senhor. oigan la palabra del Señor. E os ossos começaram a se chocar uns com os outros. Y los huesos comenzaron a chocarse unos E con otros. começou a se levantar um exército. Y comenzó a levantarse un ejército. É como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Es como la iglesia del Señor Ela Jesucristo. está se levantando Ella na está terra. levantándose en la tierra. Mas precisava de algo a mais. Pero necesitaba de algo más. Não havia fundamento. No había un fundamento. Somente o exército levantado. Solamente un ejército levantado. Precisava da vida de Deus. Necesitaba de la vida de Dios. Precisava do Espírito de Deus. Necesitaba del Espíritu de Dios. E o Espírito olha para Ezequiel. E E el Deus Espírito- fala com Y Ezequiel. Dios le habla a Ezequiel. Clama ao Espírito dos quatro cantos. Ora al Espíritu de los cuatro vientos. E Ezequiel, ele clama ao Espírito dos quatro ventos. Y Ezequiel ora al Espíritu de los cuatro vientos. Alguns estudiosos dizem Algunos estudiosos dicen que esse vento dos quatro cantos da terra que ese viento de los cuatro rincones de la tierra é a igreja do Senhor es Jesus. la iglesia del Señor É a Jesús. igreja cheia do Es Espírito. la iglesia llena del Que Espíritu tem ido a Jerusalém. que fue a Jerusalén, Que tem ido em outras nações. que fue a otras naciones Para proclamar para proclamar as boas novas do Evangelho las de buenas Jesus. nuevas del Evangelio de Jesús. Deixa eu te dizer uma coisa. Déjame decirte algo. Eu disse no início Yo te dije al principio que avivamento não se baseia em que manifestações. el avivamiento no se basa en manifestaciones. Porque o próprio Jesus ele falou Porque el propio Jesús dijo em Atos capítulo 1, versículo 8, en Hechos 1:8 que nós seremos testemunhas de Jesus que nosotros vamos a ser testigos de Jesús através do poder do Espírito a través Santo. del poder del Espíritu Ou Santo. seja, O sea, Deus não te chamou Dios no te llamó para esquentar um banco da para tua calentar igreja, un banco en tu iglesia somente para ficar cantando o no solo altar, para quedar cantándote y adorar, para fazer parte de um grupo de teatro. para ser parte de un grupo de teatro. Jesus te chamou, Jesús te llamó. Jesus te encheu com o Jesús Espírito te llenó Santo con su Espíritu Santo para que você seja, em para primeiro que lugar, seas en primer lugar testemunha dele, un testigo de Él por onde você passar, por donde de vos vayas, através do poder do Espírito a través del Santo. poder del Espíritu Santo. As pessoas vão ver Jesus em Las você. personas van a ver a Jesús en vos. As pessoas vão experimentar de Jesus em você. Las personas van a poder sentir a Jesús en As vos. pessoas vão ouvir Las Jesus personas através de van a você. oír a Jesús a través tuyo. As pessoas vão poder ver Jesus através da Las tua personas vida. van a poder ver a Jesús a través de tu vida. Este é o fundamento Este es el fundamento de ser cheio do de Espírito ser lleno Santo. del Espíritu Santo. Em Atos capítulo 2, En Hechos capítulo 2 fala sobre um som. habla sobre el sonido. Ezequiel, ele ficou amedrontado. Ezequiel quedó un poco miedoso. Um vale de Uy, ossos secos. un valle de huesos secos. E enquanto eu preparava essa mensagem, Y cuando preparaba este mensaje, Deus ele falava ao meu coração. Dios hablaba a mi corazón. Diga à minha igreja nessa tarde Decile a mi iglesia esta que tarde não fique com medo, que no tenga miedo com os barulhos de ruídos, con ese ruido en sus Con- oídos, com a visão de coisas externas. con una visión solamente externa. Isso não é um fantasma. Esto no es un fantasma. Não é um fantasma que está vindo na tua direção. No es un fantasma que viene en tu dirección. Não é um cemitério que está acontecendo No ao es teu redor. un cementerio que está alrededor tuyo. Não é somente um barulho de ventania, No es simplemente un ruido de vientos, mas é um avivamento chegando. sino es un avivamiento que está É um llegando. poderoso derramar do Espírito Es un Santo. poderoso derramar del Espíritu Santo. Quando nós achamos que o fantasma está vindo na nossa Cuando direção, nosotros
vemos o creemos que el fantasma está viniendo en nuestra Não é um dirección. fantasma. No es un fantasma. É Jesus vindo. Es Jesús viniendo. É Jesus trazendo um Es Jesús avivamento. trayendo un É avivamiento. Jesus levantando a sua Es igreja. Jesús levantando a su iglesia. Amén. Amén. Aleluia. Aleluya. Preste atenção numa coisa. Presta atención a algo. Uma igreja cheia do Espírito Una Santo iglesia llena del Espíritu Santo transforma o ambiente onde está plantada. transforma el ambiente donde está plantado. Ela transforma. Ella transforma. A igreja Graça Multiforme La iglesia Gracia Multiforme, não está plantada neste lugar donde está plantada en este lugar, por qualquer motivo. por cualquier motivo no está plantada en este lugar. Deus plantou essa igreja nesse lugar Dios plantó esta iglesia en este lugar para que aos arredores para que a los alrededores viva transformação. se viva la transformación pregación do de la evangelio. predicación del Evangelio. Amém. Amén. Aleluia. Aleluya. Eu quero falar um pouco sobre as consequências de uma vida cheia do Yo Espírito. quiero hablar un poco sobre las consecuencias de una vida llena del Em Espíritu. primeiro lugar, En primer lugar, uma vida cheia do Espírito una vida llena del Espíritu te dará capacidade para ser testemunha de Jesus te va a dar Cristo. la capacidad para ser testigo de Jesús. Em segundo lugar, En segundo lugar, ser cheio do Espírito ser Santo lleno del Espíritu Santo vai mudar o teu linguajar. va a cambiar tu lenguaje, tu manera de hablar. Talvez você falava uma coisa. Quizás vos hablabas algunas cosas. Os discípulos estavam confusos. Los discípulos estaban confundidos. Vamos fugir para um lado. Vamos a huir para un lado. Vamos para outro lado. Vamos para otro lado. Vai acontecer uma perseguição. Va a comenzar a suceder una persecución. Mas a pastora Beth pregou La, ontem. la pastora Betty predicó ayer E falou y dijo, que Jesus, ele disse em Atos capítulo 1. y dice que Jesús, dice en Hechos Atos capítulo 1, capítulo 1. Não se ausentem de Jerusalém. no se vayan de Jerusalén. Deus está falando para você nessa Dios noite. te está diciendo a vos en esta Não, noche, não saia No. do teu propósito. no te vayas de tu propósito. Não saia do lugar onde No te Deus te vayas del plantou. lugar donde Dios te plantó. Não tire tuas raízes do lugar onde a palavra de Deus está sendo pregada. No te desarraigas del lugar donde la palabra de Dios está siendo predicada. Fique no lugar do teu propósito. Quédate en el lugar de tu propósito. É nesse lugar onde a promessa de Deus ela vai se estabelecer. Es en este lugar donde la promesa de Dios se va a establecer. Eles precisaram obedecer ao mandamento de Jesus. Los discípulos necesitaron obedecer al mandamiento de Jesús. E diz a palavra Y dice la palabra que eles foram cheios do que Espírito ellos Santo fueron llenos del Espíritu e Santo passaram a falar em outras y línguas, comenzaron a hablar otras lenguas conforme o Espírito os concedia que falassem. conforme el Espíritu les daba que hablaran. Eles passaram a falar no linguajar de Deus. Ellos comenzaron a hablar un lenguaje de Dios. Amém. Amén. Terceiro lugar, Tercer lugar, vai te dar sabedoria no falar. te va a dar sabiduría al hablar. E Atos capítulo 4, versículo 8, En Hechos 4:8 diz que o Espírito Santo dice que el Espíritu Santo nos dará sabedoria nos va a dar sabiduría em tudo quanto precisamos en falar. todo lo que necesitemos hablar. Nós vamos nos lembrar de Pedro e João, Nosotros nos vamos a acordar de Pedro y de que Juan, curou o coxo na porta do templo, que curaron al cojo en la puerta del templo, chamada Formosa. llamado la Hermosa. E deixa eu te falar uma coisa. Y déjame decirte algo. Pedro e João só puderam realizar esse milagre Pedro y Juan solo pudieron realizar ese milagro porque antes eles andaram com Jesus. porque antes ellos habían andado con Porque Jesús. antes eles viveram com Jesus. Porque antes ellos vivieron con Jesús. Porque antes eles receberam de Jesus. Porque antes ellos recibieron de Jesús. Porque antes eles foram cheios do Espírito Porque Santo. antes ellos fueron llenos del Espíritu Santo. O ser cheio do Espírito Santo Ser lleno del Espíritu Santo vai te dar resultados poderosos. te va a dar resultados poderosos. Deus sempre colocou as suas palavras Dios siempre colocó tus palabras, na sus boca dos palabras. seus escolhidos profetas. Dios siempre colocó sus palabras en la boca de sus escogidos, los profetas. Porque a questão não era sobre o profeta. Porque el tema no era sobre el profeta. A questão era sobre o próprio Deus. El tema era acerca del propio Dios. Era Deus que queria falar através dos seus Era profetas. Dios que quería hablar a través de sus propios profetas. Amén. E quarto lugar, Y en cuarto lugar, haverá consolação para a tua vida. va a haber consuelo, consolación para Nós tu vida. vamos andar sendo consolados. Nosotros vamos a estar siendo consolados. A Bíblia diz, La Biblia dice, ao invés de pranto, al revés de tanto, de vestes de tristeza, de roupas de vestiduras de tristeza, perdón. nós vamos receber
nosotros vamos a recibir roupas de alegria. ropas de alegría. Amém? Amén. Em João 14:26, En Juan 14:26 fala que o Espírito nos ensinará dice que el Espíritu nos va a enseñar tudo o que nós devemos todo saber. lo que nosotros necesitamos saber. É tempo de nós sermos cheios do Espírito Santo. Es el tiempo en que seamos llenos del Espíritu Santo. Nós temos buscado isso. Nosotros buscamos esto. Lá no Vale da Bênção aconteceu um episódio. Allá en el Valle de la Bendición sucedió un episodio. Uma igreja tradicional Una iglesia tradicional que não cria nos dons que espirituais. no creía en los dones del Espíritu Foi visitar o Vale da Bênção. fue a visitar el Valle de la Bendición. E todos os jovens entraram no centro de oração. Y todos los jóvenes entraron en el centro de la adoración. Nós temos o costume de tirar os Y sapatos nosotros tenemos la costumbre de sacarnos los zapatos para entrar no centro de oração. para entrar en el centro de oración. Não por uma questão religiosa. No por algo religioso, É porque algumas irmãs de oração es porque algunas hermanas de oración colocam o rosto no chão para orar. ponen su rostro en el piso para E a orar. gente mantém o lugar limpo. Entonces ponemos el lugar, dejamos el lugar muy limpio. Então, um pastor dessa igreja tradicional, Entonces un pastor de esta iglesia tradicional, sem o conhecimento dessa questão de limpeza, sin el conocimiento de esta cuestión de la limpieza, começou a criticar muito. comenzó a criticar mucho. Só que uma coisa diferente que aconteceu: Solo que sucedió algo diferente. todos os seus jovens, Todos sus jóvenes, quando entraram dentro do centro de cuando oração, entraron dentro del centro de oración, começaram a cair pelo comenzaron Espírito a Santo. caer por el Espíritu Santo. Uma outra jovem Otra joven que estava do lado de fora que estaba afuera entrou e viu todos caídos y entró y vio a todos los jóvenes caídos e falou para a minha discipuladora: y habló para mi discipuladora. eles desmaiaram. Ellos se desmayaron. E a pastora falou: não, é o poder de Deus. Y la pastora le dijo, no, 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 es el poder de Dios. Vai lá, toca neles, ora por eles. Anda, tocalos a ellos y ora por E ellos. quando essa jovem Y tocou em cuando esta deles, joven tocó a ellos, también se cayó, cheia do Espírito Santo. llena del Espíritu Santo. Aleluia. Aleluya. Nicodemos era um homem muito sábio. Nicodemo era un hombre Muito sábio. muy sabio. Era um mestre da lei. Era un maestro de la ley. Alguns estudiosos dizem Algunos estudiosos dicen que ele era dono de pousadas. que él era dueño de quintas, de terrenos. E que ele foi à noite casas. falar com Jesus. Y dice que él fue a la noche a hablar con Jesús. Não porque estava com medo, No porque tenía miedo, mas porque provavelmente trabalhava muito. porque probablemente él trabajaba mucho. E ele foi saber o porquê que através de Jesus coisas diferentes Y aconteciam. él quería saber por qué a través de Jesús sucedían cosas diferentes. E Jesus fala um segredo para Y ele. Jesús le da un secreto a él. Ele fala assim, Nicodemos fala para Jesus: Nicodemo le dice a Jesús, como que isso tudo pode acontecer? ¿cómo que todo esto puede suceder? Como que esses sinais podem ¿Cómo que estas acontecer? señales pueden suceder? Era como se Nicodemos estivesse falando: Era como si Nicodemo estuviera diciendo, eu estudo tanto, yo estudio tanto, eu mergulho tanto, yo me sumerjo tanto, eu aprendo tanto, yo aprendo tanto, e eu não realizo o que você y realiza. yo no puedo hacer lo que vos haces. E Jesus ele Y diz: Jesús le dijo, Nicodemos, Nicodemo, você sendo mestre da lei, vos siendo un maestro de la ley, não sabe dessas no coisas? sabés de esto. Jesus logo após fala: Jesús después de esto le dice, Nicodemos, Nicodemo, é necessário nascer de novo. es necesario que nazcas de nuevo. É necessário você nascer do Espírito, Es necesario que nazcas del Espíritu, da água. del agua. É necessário você mergulhar no Espírito. Es necesario que vos puedas sumergirte en el Espíritu. Ninguém pode realizar esses milagres Nadie puede hacer estos a não milagros ser pelo Espírito de a no Deus, ser por el Espíritu de a não Dios, ser pela direção de a no Deus. ser por la dirección de Dios. Deus quer te encher do Espírito Dios quiere Santo. llenarte del Espíritu Santo. Jesus ele foi cheio do Jesús Espírito fue Santo. lleno del Espíritu Santo. Jesus recebeu do Espírito Jesús Santo recibió del Espíritu Santo. ali no Rio Jordão, Ahí en el río Jordán, quando o Espírito desceu cuando sobre el ele Espíritu descendió sobre em él forma corpórea de en forma pomba. de una paloma, Depois ele foi conduzido ao deserto. cuando él fue llevado al desierto. Você está pronto para ser cheio Vos do estás Espírito Santo? listo para ser lleno por el Espíritu Santo. Você está pronto para andar no Espírito? Estás listo para andar en el Espíritu. Andar no Espírito tem muitas consequências. Andar en el Espíritu tiene muchas consecuencias. Às vezes você vai ser levado para o deserto, A veces vas a ser llevados para el desierto, mas o deserto não vem para te matar, pero el desierto no viene a matarte, não vem para te envergonhar. no viene para O avergonzarte. deserto vem para tratar o teu El caráter.
desierto viene para tratar tu carácter. O deserto vem para tratar a tua personalidade. El desierto viene para tratar tu personalidad. Dos papéis fundamentais do Espírito Uno de los papeles fundamentales del Espíritu é tratar o nosso es caráter, tratar nuestro carácter, é tratar a nossa es tratar personalidade. nuestra personalidad. Aleluia. Aleluya, Aleluia. aleluya. Andemos no Espírito. Andemos en el E Espíritu. Romanos capítulo 8 diz Romanos capítulo 8 dice que quem tem a mente controlada pelo Espírito que quien tiene la mente controlada por el Espíritu é guiado pelo Espírito. es guiado por el Espíritu. Quem tem a mente controlada pela carne Quien tiene la mente controlada por la é carne guiado pela carne. es guiado por la carne. Sejamos cheios do Espírito Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo. Fica de pé no teu lugar. Ponete de pie ahí donde estás. Aleluia. Aleluya, Aleluia. aleluya. Desde os meus 14 anos, Desde mis 14 años, eu tive uma experiência muito pessoal. yo tuve una experiencia muy personal. Eu era um tipo de ateu. Yo era un tipo de ateo E eu tive uma experiência muito forte com o Espírito y Santo. tuve una experiencia muy fuerte con el Espíritu Santo. Depois daquela experiência de batismo com o Espírito Santo, Después de aquella experiencia de bautismo con el Espíritu Santo, aquilo ficou parado. eso se pausó. Só se tornou uma experiência. Solo fue una experiencia. Paulo ele diz: Pablo dice, eu não prego somente mais pelo conhecimento, yo no predico solamente por el conocimiento Mas intelectual, también sino también pelo poder do Espírito por el Santo. poder del Espíritu Santo. Poder e conhecimento andam juntos. Poder y conocimiento están juntos. Jesus tinha conhecimento, Jesús tenía conocimiento, mas ele tinha poder. pero él también tenía poder. Eu estava tendo um conhecimento, Yo estaba teniendo un conocimiento, mas faltava poder. pero faltaba el poder. Eu queria orar pelos enfermos Yo quería orar por los enfermos e os enfermos serem curados y que los enfermos fueran curados para a proclamação do Evangelho. para que fuera proclamado el Evangelio. Uma certa vez um diácono da igreja Una vez un diácono de la iglesia, era o que me discipulava. era quien me discipulaba a mí, Ele virou para mim él se dio vuelta y me miró e falou assim: y me dijo, você sabia que o Espírito Santo pode se comunicar com você? vos sabés que el Espíritu Santo puede comunicarse con vos. Eu tinha uma visão totalmente pequena do Espírito Yo tenía Santo. una visión totalmente chica del Espíritu Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. E eu só invocava ele Y yo solamente lo invocaba em outra religião. desde como si fuera una religión. Em nome do Padre, En nombre do del Padre, del Hijo, del do Espíritu Santo. Espírito Santo. El Espíritu Santo. Amém. Amén. Somente nisso. Solamente de esa forma. E quando ele falou que eu poderia me sentar na minha cama Y cuando Él me dijo que yo podría sentarme en mi cama e me comunicar y com o Espírito comunicarme Santo, con el Espíritu Santo, aquilo gerou uma sede muito grande. eso dentro. me generó una sed muy grande. Eu queria falar o tempo todo Yo com o quería Espírito hablar Santo. todo el tiempo con el Espíritu Eu queria Santo. ser conduzido o tempo todo pelo Quería ser Espírito Santo. conducido todo el tiempo por el Espíritu Eu comecei a Santo. sentir um fogo aqui Comencé a dentro, sentir un fuego acá algo adentro. queimando Algo muito que me forte. quemaba como un fuego. Meus amigos da escola Y mis amigos de la escuela diziam que eu estava louco. me decían que estaba loco. Eu só queria falar de Yo Jesus, solo quería hablar de Jesús. porque um dos primeiros sinais Porque una de las primeras señales do batismo com o del Espírito bautismo Santo del Espíritu Santo é a proclamação do es la Evangelho, proclamación del é Evangelio. falar de Jesus para as Es pessoas. hablar de Jesús a las personas. Eu queria falar de Jesus. Yo quería hablar de Jesús. O Espírito Santo gerou uma El paixão por Espíritu Jesus. Santo generó una pasión, un amor por Jesús. Uma certa vez, Una vez a empregada da minha casa, yo estaba predicando ahí en mi casa. a empregada, La empleada de mi casa, perdón, gracias. entrou no meu quarto. Entró en mi cuarto. Eu era adolescente Yo era un adolescente. e eu estava caído no chão, Y yo estaba tirado en el piso, orando em línguas. orando en lenguas. E quando ela entrou, Y cuando ella entró, ela ficou olhando ella se quedó mirándome e saiu y correndo, salió corriendo, assustada. asustada. As pessoas diziam que eu estava louco, La gente decía que yo estaba loco, mas eu sabia o que eu estava pero yo sentindo. sabía lo que estaba haciendo. Nós sabemos o que aconteceu conosco. Porque sabemos lo que sucedió con nosotros. Nós sabemos o que aconteceu com as nossas vidas. Nosotros sabemos lo que sucedió con nuestras vidas. Quando nós vivemos a experiência Cuando vivimos la experiencia de viver o de Espírito vivir Santo al Espíritu Santo nas nossas vidas. en nuestras vidas. O Espírito Santo El ele é Espíritu ativado Santo es activado
através da tua vida de oração, a través de tu vida de oración, através do estudo da a palavra través de del Deus. estudio de la palabra de Dios. Presta atenção numa coisa. Pone atención a algo. Mais uma vez eu vou te dizer Una vez más voy a decirte que o Espírito Santo que habita dentro de que el você, Espíritu Santo que habita dentro tuyo, ele jamais vai fazer alguma coisa Él jamás va a hacer algo que não esteja de acordo com a palavra, que no esté de acuerdo con la que palabra, não esteja de acordo com a verdade. que no esté de acuerdo con la verdad. Eu vejo muitos movimentos pentecostais Yo no veo Brasil. muchos movimientos pentecostales en Brasil. Pessoas fazendo muitas coisas Personas haciendo muchas cosas. e muitas coisas que não estão de acordo com a palavra. Muchas cosas que no están de acuerdo con la palabra. E ainda dizem o Espírito Santo. Y todavía dicen el Espíritu Santo. É o Espírito Santo. Es el Espíritu Santo. Uma certa vez Uma vez. um pastor no Brasil Un pastor en Brasil dizendo que estava dirigido pelo Espírito Santo, diciendo que estaba guiado por el Espíritu Santo. levou uma serpente para a igreja. Llevó una serpiente a la iglesia. Sim? A serpente o picou Y la serpiente lo picó. e depois ele morreu. Y después se murió. Não é para rir, irmã. Te podés reír, hermana. Então tenhamos muito cuidado. Entonces tengamos mucho cuidado. O Espírito Santo não faz nada para atrapalhar a El igreja. Espíritu Santo no hace nada para confundir Ele a la faz iglesia. tudo na palavra. Él hace todo conforme a la palabra. Nessa tarde, Y en esta tarde, eu creio, yo creo, como tem acontecido nesses dias, como sucedió en estos días, que haverão que manifestações van a haber manifestaciones do Espírito Santo del Espíritu na Santo tua vida, en tu vida, para que você viva uma experiência, para que vivas una experiencia, para ativar a tua fé. para activar tu fe. Nós temos visto no Brasil Nosotros vimos en Brasil coisas muito relacionadas a Toronto. cosas muy relacionadas a Toronto. Dente de ouro, Dientes de oro, objetos de prata, objetos de se plata, transformar em ouro. transformándose en oro. Eu cheguei a orar por jovens Yo llegué a orar por jóvenes que óleo, azeite que veían aceite começou a brotar na mão que desses brotaba jovens. de sus manos. Agora você pode me perguntar para que isso? Y vos me puedes preguntar, ¿y para qué es eso? Foram em lugares, Fueron a em lugares, pessoas que não criam em nada. personas que no creían en nada. Elas precisavam ver sinais Ellas empezaron a ver señales para crer em Jesus. y comenzaron a creer en Jesús. Deus pode fazer isso aqui Dios puede hacer eso aquí em pessoas que estão com a sua fé debilitada, en personas que están con su fe debilitada para renovar a tua vida. para renovar tu vida. Levanta tuas mãos para o céu. Levanta tus manos al cielo. O Espírito me fala El Espíritu me dice que desse meu lado aqui direito que de este lado derecho está havendo uma cura nesse momento. está habiendo una sanidad en este Eu momento. vejo um fogo Yo veo fuego entrando no estômago de entrado uma pessoa en el estómago de una persona e curando um mal no estômago. y cobrando algo malo en el Umas estómago. dores que você sente, Los dolores que vos estás sintiendo, ânsias de vômito. ganas de vomitar. Receba cura nesse momento. Recibí sanidad en este Em momento. nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. En el nombre de O Jesús. poder de Deus visita o teu El corpo. poder de Dios visita tu O cuerpo. poder de Deus visita o teu corpo. El poder de Dios visita tu cuerpo. O poder de Deus visita a tua vida. El poder de Dios visita tu vida. Eu vejo Deus libertando pessoas agora Yo veo a Dios liberando personas de ahora depressão. de depresión. Depressão. De depresión. Está indo embora agora. Te vas fuera ahora. Em nome de En el nombre Jesus. de Jesús. Em nome En de el nombre de Jesus. Jesús. Você vai dormir Vos vas a dormir a noite dos justos. toda la noche de los justos. Em nome de En el Jesus. nombre de Jesús. Receba poder de Deus. Recibí poder de Dios. Receba poder do Espírito Recibí poder Santo. del Espíritu Santo. Com as tuas mãos Con las levantadas, dos manos levantadas. comece a exaltar a Comenzá a Jesus. exaltar a Jesús. Exalte a Jesus. Exalta a Jesús. Honre Jesus. Honra a Jesús. O Espírito Santo ama. El Espíritu Santo habla. Quando ele ama. Él ama. Quando a igreja exalta a Jesus. Cuando la iglesia exalta a Quando a Jesús. igreja exalta a Jesus. Cuando la iglesia exalta a Comece a Jesús. exaltar. Fale palavras de Comenzá a adoração. exaltar. Comenzá a hablar palabras de tu corazón a Palavras Jesús. de adoração. Palabras de adoración. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Oh, rabarabacharabacarabaralabachere baralabas. Urabarabacatarabaxandaralabachere baralabas. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Eu preciso dizer isso. Yo puedo percibir. Enquanto o pastor Martim Cuando el pastor Martín ministrava ontem ministraba ayer sobre as pessoas, sobre las personas, eu via um rastro de
fogo Yo veía como un rastro de nos fuego. pés dos músicos da igreja. Los pies de los músicos de la iglesia. Era um rastro de fogo. Era como un rastro de fuego. E estava incendiando tudo aqui. Estaba incendiándose todo acá arriba. E o Senhor, Ele me falava Y el Señor me decía que essa banda, que esta banda ela será como uma banda relevante será como una banda relevante na cidade de Quintero. para la ciudad de Quintero. Cheios do Espírito Llenos Santo. del Espíritu Santo. Quando vocês tocam, Cuando ustedes toquen, vocês têm uma facilidade de atrair van a tener una facilidad de atraer a presença de la Deus, presencia de o Dios, trono de Deus del trono de Dios para este lugar. para este lugar. Tem muitas pessoas que não têm essa Hay facilidade. muchas personas que no tienen esta Vocês facilidad. ministram com facilidade. Ustedes ministran con facilidad. Não precisam dizer muita coisa. No necesitan decir muchas cosas. E coisas acontecem. Y cosas suceden. E coisas acontecem. Y cosas suceden. E milagres Y acontecem. milagros suceden. Uma certa vez, Una vez, o meu primeiro líder de louvor, mi primer líder, ele tocava todos os instrumentos. él tocaba todos los instrumentos. Nós estávamos vivendo um grande avivamento na época. Nosotros estamos viviendo un gran avivamiento en aquella Jovens época. eram carregados para casa Los jóvenes eran llevados a su por casa outras pessoas. por otras personas. Os jovens saíam tão cheios do Espírito Santo, Jóvenes salían tan llenos del Espíritu Santo. saíam cheios de unção de riso, Salían llenos de la unción del Espíritu. pareciam embriagados. Parecían borrachos. Eu fico imaginando o que aconteceu em Atos capítulo Y 2. yo me quedé mirando que sucedía lo que en Hechos capítulo 2. Eles já beberam a essa hora. Ellos ya se emborracharon a esta hora. Imagino que aquelas pessoas devem ter visto. Me imagino que aquellas personas vieron. O meu primeiro líder de louvor estava Mi primer líder de alabanza a limpar a bateria. estaba ahí tocando la batería, limpiando la batería Sim, antes do culto. antes del servicio. E ele começa a bater no bombo. Y él bombo. comienza a golpear en el bombo. Estava uma irmã somente Y había solamente una hermana antes do culto na igreja. antes del servicio en la iglesia. E ela começou a chorar Y muito. ella empezó a llorar. Meu primeiro líder desce do altar Mi primer líder bajó de la plataforma e foi conversar com ela. y fue con ella. Está tudo bem? ¿Estás bien? Eu estou tocando muito alto. Estoy tocando muy alto. Não, está tudo bem. Está todo bien. Uma semana depois, Una semana después, aquela mulher volta com um diagnóstico. esa mujer vuelve con un diagnóstico. Ela foi curada de um câncer nos seios. Ella fue curada de un cáncer en sus E ela pechos. testemunhou Y ella dio testimonio que quando meu líder que cuando mi batia no líder de bombo, adoración comenzó a tocar el bombo, ela viu carruagens de ella vio un fogo carruaje de fuego indo na direção en una dela. dirección yendo hacia ella. Eu quero declarar isso na Y vida yo de vocês. quiero declarar esto en la vida de ustedes. Enquanto vocês estiverem En tocando, cuanto ustedes se toquen, fogo de Deus fuego de Dios vai invadir a igreja. va a invadir la Em iglesia. nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Levanta tuas mãos para o Levanta céu. tus manos al cielo. Vamos ter um tempo de Vamos a tener un oração. tiempo de oración. Avivamento vem através da Avivamiento oração. viene a través de la oración. Comece a orar em outras Comienza a orar línguas, en otras lenguas. cheios do Espírito Lleno del Santo. Espíritu Santo.